Está começando agora, na Rádio Catedral SJT, o seu momento de fé, reflexão e esperança. O Senhor é meu pastor, com o Padre Gessé, de Cuiabá, Mato Grosso. Prepare o coração e a mente, porque Deus tem uma palavra especial para a sua vida hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Queridos ouvintes, seja muito bem-vindo ao programa O Senhor é o meu pastor, um programa da Igreja Católica Apostólica Brasileira, transmitido pela Rádio Catedral SJT. É uma alegria imensa tê-los conosco neste espaço de oração, reflexão e fé. Hoje nós queremos juntos renovar a esperança, fortalecer a confiança no bom pastor e sentir a presença de Deus em cada detalhe da nossa vida. Abra o seu coração para receber a palavra do Senhor. Permita que ela transforme seus pensamentos, atitudes e ações, trazendo paz, serenidade e inspiração. Que este momento fortaleça a sua fé e encha a sua vida de amor, bondade e alegria. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias. Por longos dias. Amigos ouvintes, ao começarmos mais um programa O Senhor é o meu pastor, é fundamental reconhecermos que a presença de Deus nos prepara para ouvir a sua palavra com atenção e de coração aberto. Por isso, eu convido você a fazer comigo a oração do Espírito Santo, pedindo que ele nos inspire, nos fortaleça e transforme cada reflexão em atitudes concretas de fé, também de esperança e de amor, guiando assim os nossos passos e nossa vida cotidianamente. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Teremos agora o momento da Palavra de Deus. É a hora de abrir o coração para escutar o Senhor que nos fala pela Escritura. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, reconhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si
sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Queridos irmãos e irmãs, essas são para nós palavras de vida eterna. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena muito concreta na vida de Jesus. Ele está na sinagoga em um dia de sábado. O sábado, para os judeus, era um dia sagrado, consagrado ao Senhor, em que se suspendiam todas as atividades, todas mesmo, sejam elas físicas ou até mesmo de pensamento. A lei proibia qualquer forma de trabalho. A intenção da lei era até boa, dedicar tempo para Deus, descansar, valorizar a vida. Mas, com o passar do tempo, a lei se tornou um peso para os judeus. Ela era interpretada de forma tão rígida que até o bem parecia proibido. E é nesse contexto que Jesus encontra um homem com a mão direita seca, paralisada, sem força. Enquanto todos observavam para acusá-lo, Jesus enxerga o sofrimento daquele homem. Ele não vê apenas a mão ressecada do homem, mas a vida que estava limitada, a dignidade que estava ferida. Ele era um homem deficiente. O olhar de Jesus é sempre um olhar que vai além das aparências. E aqui está o segredo de tudo. Os fariseus e os doutores da lei, eles estavam preocupados em vigiar, em julgar e até mesmo tentavam encontrar algum erro de Jesus para prendê-lo. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, ele pergunta então, já desconfiando da intenção daqueles homens: em dia de sábado, o que é permitido, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? A resposta é óbvia. Mas eles não respondem, eles se calam, porque eles estavam mais preocupados em manter as suas regras do que em permitir que a vida florescesse. Ao estender a mão para aquele homem e devolvê-lo à saúde, Jesus revela que a lei, ela existe para servir a vida e não para sufocá-la. Ele mostra que o amor está acima de qualquer norma, de qualquer regra. Fazer o bem não tem hora, não tem limite e não pode esperar. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje nos questiona profundamente. Quantas vezes nós também nos escondemos atrás de desculpas para não ajudar? Dizemos, não tenho tempo, não é comigo, não posso agora, não quero me envolver, eu não consigo, não tenho condições. Quantas vezes nós colocamos as nossas tradições, os nossos costumes, as nossas regras particulares acima da compaixão? Aquele homem de mão seca pode representar hoje tantas pessoas que vivem paralisadas pela dor, pelo sofrimento, pela exclusão, pela indiferença também. E Jesus continua perguntando ainda hoje: o que é permitido? Fazer o bem ou deixar o mal avançar? A fé, querido irmão, querida irmã, a fé cristã não pode ser apenas um conjunto de normas apenas, mas precisa ser uma experiência viva de amor. Quem vive fechado na lei e sem misericórdia acaba se tornando como os fariseus, duros de coração, prontos para criticar, mas incapazes de se alegrar com a vida que renasce. Hoje nós somos convidados a sermos imitadores de Jesus, de termos a coragem de fazer o bem, mesmo que isso contrarie interesses, tradições ou comodismos. Nós somos chamados a estender as mãos que talvez estejam secas dentro de nós, mãos ressecadas pela falta de caridade, pela preguiça espiritual,
pela indiferença. E ao mesmo tempo, nós somos chamados a ajudar os outros a estenderem suas mãos, devolvendo-lhes dignidade, esperança e vida. É tempo de falar com Deus. Ele nos escuta e caminha conosco. Momento da oração. Orar costuma fazer bem. Senhor Jesus, hoje contemplamos o teu gesto de amor e coragem ao curar aquele homem de mão seca. Muitas vezes também nós ficamos paralisados por dentro. Nossas mãos deixam de abrir para a caridade. Nossos corações endurecem diante da dor do irmão. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que deixamos de fazer o bem que estava ao nosso alcance. Liberta-nos, Senhor, da rigidez que mata e da frieza que julga. Dá-nos, Senhor, um coração sensível e compassivo, semelhante ao vosso coração, que é capaz de colocar a vida acima das regras e o amor acima de qualquer interesse. Ensina-nos, Senhor, a enxergar no sofrimento do outro a tua presença e a responder sempre com misericórdia. Senhor Jesus, cura as nossas mãos ressecadas pelo egoísmo, cura a nossa fé paralisada pelo medo, cura os nossos olhos que tantas vezes só enxergam os erros dos outros e, acima de tudo, dar-nos a coragem de agir com amor em todas as situações, mesmo quando isso nos expuser a críticas. Que nós, Senhor Jesus, eu e cada irmão que está ouvindo neste exato momento, está orando comigo, que nós, inspirados pelo teu exemplo, possamos viver uma religião que liberta e não que oprime, uma religião que promove a vida e não que condena, uma religião que acolhe e não que afasta. Senhor Jesus, dá-nos um coração semelhante ao teu, cheio de compaixão, aberto à vida e pronto para servir. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu te convido a repetir comigo a oração que o próprio Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Irmãos queridos, chegamos ao final do nosso encontro no programa O Senhor é o Meu Pastor. Hoje recebemos a luz da palavra e o alimento da oração. Agora é a hora de levarmos esta luz para além do rádio, testemunharmos o amor de Deus em nossas casas, lá no trabalho, na comunidade. Agradecemos por sua sintonia e pedimos que cada um de vocês se torne também uma chama viva do Evangelho no mundo. Que a bênção do bom pastor esteja sobre você, iluminando os seus caminhos e fortalecendo a sua missão. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volva para ti o seu rosto e te dê a paz. E que Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir o programa O Senhor é Meu Pastor, com o Padre Gessé, de Cuiabá, Mato Grosso. Aqui na Rádio Catedral SJT. Uma emissora da Igreja Católica Apostólica Brasileira. A igreja que ama você.